Então, como vocês viram, eu sou a professora Ana Paula Aiker, eu sou graduada em Educação Física, sou pós-graduada em Psicomotricidade e sou mestre em Educação Física, né, com linha em Desenvolvimento da Criança. A gente já está nesse ramo há uns 12 anos. E por isso eu gostaria de saber também de vocês estão todas nas escolas, né? Na educação e escolinhas de desporto, de esporte. É isso? Isso. E aí eu quero mostrar para vocês a ampla gama que nós podemos trabalhar dentro da psicomotricidade. A gente consegue trabalhar a psicomotricidade na dança, né? Como Nayana. A Ariana trabalha com qual idade? Eu trabalho com educação infantil, primeiro ao quinto ano, e agora eu estou numa sala de recursos, trabalhando com crianças especiais. Sensacional, sensacional. A psicomotricidade vai ajudar bastante, até que vocês vão perceber que a base da psicomotricidade é a educação infantil, né? E a gente começa ali. E hoje em dia o trabalho com os idosos está aumentando, poucos ainda estão trabalhando. Então, se vocês perceberem toda a história, né, o idoso acaba sendo novamente uma criança, né? Reaprendendo movimentos, reeducando novamente, que ele vai perdendo as suas capacidades físicas. Então, a psicomotricidade vem fazer essa reeducação com eles. Então, é um campo que nós ganhamos dentro da psicomotricidade. E dentro das nossas aulas, né? O que eu quero mostrar para vocês é a definição da psicomotricidade, o que é, teóricos, né? Os aspectos instrumentais, a evolução dessa psicomotricidade, os condicionantes do desenvolvimento e a coordenação, que a gente começa o trabalho dos elementos da psicomotricidade. Aqui é onde vocês podem trabalhar tanto nas escolas, né, regulares, quanto hoje em dia a gente já começa a trabalhar dentro das creches, né, um novo campo. Mais uma perguntinha. Quem é formado em educação física? Faltou um período para eu terminar. E aí tu é pedagoga? Isso. E não terminou por quê, criatura? Eu comecei a fazer pedagogia e terminou pedagogia e eu não consegui terminar a educação física. Tem que voltar e terminar isso. Vai fazer um complemento maravilhoso. Eu sou formada em fisioterapia. Uau, foi também. Acho que a Ádia tá congelada. Acho que é pronto. Acho que tendo um problema com a internet, mas já volta. Assim, professora, o áudio tá falhando um pouquinho. O áudio falhando um pouquinho? Será? Oi. Se continuar, me avisem de novo, que eu já passo aqui pro professor para me ajudar aqui. A Adria voltou. A Adria fala da formação. Da sua formação. Já tá falhando, meninas? Tá. Conforme a senhora se mexe, vai falhando. Será que eu... Está caindo. Vou tentar ficar mais... Adria? Adria pode falar da sua formação. Microfone. Libera o microfone, Adria. Lá embaixo. Pronto. Já achei, gente. É que eu tinha saído e voltado, não sabia. Essa é a minha vida agora, né? Aí Oi, tá ouvindo, Adria? Quero saber se vocês estão me ouvindo. Sim. 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 Sim, tá. Ok.
Em educação física. Licenciatura. É licenciatura em Educação Física, porque está falhando o áudio da Adria, né? Então, pronto. Obrigada. Nós temos fisioterapeuta, nós temos pedagoga e temos uma profissional de educação física, né? Então, todas vão conseguir entender e muito bem essa parte da psicomotricidade, vão se identificar bastante. Eu espero que durante durante a nossa aula vocês consigam falar também das experiências que vocês têm e já tiveram lá na sala de aula, né? No trabalho de vocês. Então, como a gente estava falando, o campo de vocês para trabalhar é ali dentro das escolas, as clínicas, né? Tem muitos nossos ex-alunos que estão procurando montar as clínicas de psicomotricidade para se trabalhar, né? Tanto com crianças com deficiência, né? Quanto com as crianças de educação infantil. Então, vocês podem fazer essa gama de trabalho aí e com os idosos também. Então, o interessante da psicomotricidade é que você consiga identificar, né, qual é a condição que está aquela criança, né, o que ela apresenta, aí vocês vão elaborar, né, em cima da identificação. Identifiquei que essa criança ela tem dificuldade na lateralidade, ou ela tem dificuldade na parte cognitiva, tem dificuldade na parte de consciência corporal, e aí vocês vão fazer um plano de ensino, né? Um plano de ação, na verdade, para começar a executar e fazer o trabalho com aquela criança. É sempre interessante falar que nessa parte de identificação, né, esses testes que a gente faz antes, geralmente no início do ano, bem antes do nosso trabalho, para depois executar, realizar o plano de ação de vocês, e aí no final, de novo, avaliar, ver se houve ou não progresso naquela criança, naquele aluno de vocês. Então, sempre fiquem atentas a isso. No final do nosso módulo, a gente vai fazer o teste motor de Rosa Neto. Vocês conhecem? Não. Não. Não? Então, o teste motor de Rosa Neto vai dar uma base maior para vocês. Ele demora um pouquinho, de 30 a 40 minutos, mas você consegue tirar, né, muita coisa dali, o que ele tem dificuldade, aonde ele apresentou, e ali fazer um trabalho com eles. Né? E é super interessante, principalmente na nossa área da psicomotricidade, até para fazer pesquisas. Hoje o nosso campo está diminuindo as pesquisas em psicomotricidade. É interessante a gente começar a movimentar mais, principalmente aqui no norte. Né? Só compartilhando com vocês, eu terminei de fazer a coleta junto com mais 2 alunos, um da pós e um da graduação, com 200 crianças, né, de uma escola só. E aí a gente agora está terminando de escrever o artigo. Mas é só para mostrar para vocês o campo que vocês têm em cada escola, onde vocês estiverem trabalhando. Né? A própria CEMED está aí para também nos dar essa ajuda, né? Essa parceria para fazer esses testes. Quanto nós temos de criança com ainda dificuldade motora, né? Ainda pequenininhas, né? E mostrar até depois para a população, até mostrar para as escolas particulares, para as escolas estaduais, municipais, que é necessário o trabalho sério da psicomotricidade, né? E até dos profissionais ali trabalhando de forma mais responsável. Eu sei que agora vocês acompanham também a BNCC? Um pouquinho. As bases, então ela está, se for olhar cada um deles, a gente vê a psicomotricidade ali, né? O trabalho da psicomotricidade. Então é interessante que todo profissional tenha, né, essa especialização, até para ficar muito mais embasado no trabalho, certo? Vocês gostariam de compartilhar algo? Ainda não. Então vamos aqui, né, dentro da psicomotricidade, sem dúvida, em relação ao
conceito da psicomotricidade, uma palavrinha tão pequena, mas rica em conceito. Tudo bem? Vilmar, Alguma dúvida em relação a esse conceito? Não. Não. Vocês conseguem identificar dentro do trabalho de vocês esse conceito? Diretamente. Sim. Vocês podem compartilhar? Assim, na minha área, né, que é a educação infantil, como a gente trabalha com crianças do maternal até os 5 anos, e ele está nesse processo de desenvolvimento, a psicomotricidade se encaixa perfeitamente, né? Ainda mais um local que a gente trabalha que é bem amplo e tem como trabalhar com elas para elas desenvolverem perfeitamente essa parte. Tem algum Comigo- exercício? Desculpa. Eu costumo brincar com os alunos que, às vezes, a mente entende, o corpo não. Então, quando eu entendo, pelo menos é 50% do processo, e acaba sendo muito frustrante, às vezes, na dança, a gente saber o que tem que fazer, mas o corpo não responder. Mas eu falo para eles que isso é um processo, questão de prática e tal, e vendo alguns pontos, né, específicos, a gente consegue melhorar isso. Mas isso daqui está ligado diretamente à dança, né, à prática em si. Perfeito, perfeito. E um dos exemplos que assim eu uso bastante é quando você consegue ver aquela criança em desenvolvimento, bem no início, né? Quando ela está começando a andar, quando ela começa a descobrir o próprio quarto, a sala. Vocês já perceberam que ela gosta de passar embaixo do berço? Não sei se você já passou. Não dá para te ouvir direito, professor. tá falhando um pouco mesmo. O prof está falhando. Professor Vicente? Professor Vicente? Professor? Não tá meu. Deixa eu ver. Quando eu puxo assim, fica melhor? Ótimo. Fica o fone, né? Sim. É porque fica batendo no meu cabelo, acho que é isso. Pronto. Que aí o fio fica balançando também. Não... Pronto. Sim, ficou melhor, né? Então, e aí então, quando a gente percebe que aquela criança está querendo passar por baixo do berço, ela começa a bater a cabeça, já perceberam? Sim, tem uma visão assim. E aí depois o que acontece? Os pais começam a ficar desesperados, né? E tiram aquela criança daí. E aquilo é um processo de aprendizagem, né? Porque o que ela vai fazer? O que vocês acham que ela vai fazer depois disso? Ela bateu, o que ela vai fazer depois? Que não pode mais. E aí, qual vai ser o resultado dela? Ela vai embora ou ela vai tentar? Ela vai baixar Ela mais. vai tentar. Ela tem que baixar mais para passar por baixo, para não bater, né? Exatamente, exatamente. Então, na segunda, na terceira tentativa, ela vai baixar mais um pouco e mais um pouco para poder entrar. E na saída, ela pode de novo bater, mas ela vai depois baixar mais. Então, é a parte interna percebendo a parte externa. Ela está se conhecendo naquele momento. Então, é um processo de aprendizagem, né? Percebem? Então, a psicomotricidade está aí, está viva, né? Desde as pequenas coisas. É por isso que o educador, tanto o educador quanto os pais, eles não podem bloquear aquela criança demais com superproteção, porque isso pode desenvolver depois sérios, né? E vocês percebem isso na sala de aula, né? Quando aquela criança tem mais medo, quando ela é um pouco mais nervosa, porque eu acho que já ouviu, não faz isso, para com isso, tira a menina daqui, tira dali, e ela acaba tendo um bloqueio no realizar as atividades, não é isso? Isso. Tudo bem, então, até aí? Uhum. E os principais teóricos, né, da psicomotricidade, vocês chegaram a ler na nossa apostila?
O slide eu tô vendo agora, né? Que eu não consegui abrir. A apostila, vocês conseguiram abrir? Não, também não. Então a gente A vai logo. apostila, eu No meu não só chegou um tô- link, né? Que já era para direto para assistir às aulas, né? Em vídeo. Entendi. E no Genera não abre. Genera não abre. Então, Fica acho rodando, rodando, rodando e não abre. É. que era não. Então, a gente pode disponibilizar. Era bom criar um e-mail da turma, né, de vocês, ou a gente pode depois que terminar aqui, pegar um número, eu posso passar para vocês em PDF, né, para vocês terem aí para acompanhar todos os módulos. E eu vou repassar aí para passar. Então, Ok. assim, resumindo essa parte dos teóricos, né, se a gente for lá atrás, né, ver que a gente começa a perceber que a psicomotricidade ela foi pensada para quem? Para trabalhar com as crianças com deficiência, né? Então, com aquelas que tinham mais debilidades motoras. E naquela época elas eram isoladas. Né? Hoje elas não saíam de casa, os pais tinham mais receio de colocá-las na rua. Né? Então, começou a perceber-se que aquilo estava levando várias outras consequências, já que elas tinham todas as debilidades. Então, aquilo prejudicava mais ainda aquelas crianças. Então, a psicomotricidade foi pensada para aquelas crianças em isolamento. E aí depois veio, né, em 25 e 49, nos anos de 25 e 49, com Henri Vallon, a questão do tonus com emoção, a ligação disso. Criar mais esse conhecimento e não deixar somente para crianças com deficiência, mas todas aquelas crianças que a gente vai falar sobre isso até durante as próximas aulas, né? Do tônus com a emoção, né? Relacionamento, o próprio relacionamento com a mãe desde o início, isso vai influenciar. Então esse estudo começou a ser feito ali, né? Vamos pensar o que a gente mais pode fazer com elas, né? Estudando, direcionando. E aí veio a Júlia Guerra, né? A gente falava que ele era dos filhos, ele veio das ideias de Vallon, né? Estudar um pouco mais e aí entraram todas as crianças, de forma geral, né? Não só mais como as crianças com deficiência. E hoje a gente trabalha com todas, né? E inclusive com os nossos idosos agora. Tem uma lida nesse slide. Só tem 3 pessoas. Oi. Vai lá, preciso colocar. Vocês podem, de novo, fazer a associação do que vocês já trabalham com os conceitos de poste. Sim. Vamos lá, compartilhar. Em relação aqui ao COST, né, de 98, o balé quando ele entra com crianças, né, educação infantil, a gente tem que entrar com essa questão de histórias, de brincadeiras, justamente para ela conseguir fazer essa associação dos movimentos de brincadeira colocados dentro do movimento da dança. Porque se a gente leva só especificamente o balé em si, além de não ser interessante para ela não consegue associar com nenhuma outra experiência que ela teve, né? Porque ela está em desenvolvimento. Então a gente precisa contar uma história do castelo, das princesas, do monstro, e tem que passar por baixo, por cima, pular, saltar, para ela conseguir associar e conseguir desenvolver a dança, os princípios, né, da técnica do balé, dentro das brincadeiras que a gente faz. Perfeito, perfeito. Uhum. Ariana?
Algo para compartilhar com a gente? É assim, é que eu fico vendo, né? Fico vendo sobre a nossa proposta da CEMED em relação à educação infantil, né? Que ela se baseia mais ela é baseada através das brincadeiras e interações, né? Então, é aquela coisa, né? Quando eu comecei a fazer educação física, eu sempre gostei da psicomotricidade, né? Na pedagogia também fiz uma disciplina com psicomotricidade que fortaleceu mais ainda essa ligação, né? Principalmente a parte afetiva, que a gente trabalha na educação infantil em relação a isso, né? Que é o desenvolvimento das emoções, motor e relacionamento familiar. Então, as brincadeiras e interações envolvem praticamente tudo isso, né? E agora com a BNCC, é assim, é uma ligação, é um elo, né? Exatamente. Tá se ligando a algumas funções que a gente deixava afastado, né? Alguns profissionais também nem se atentavam a isso, e agora, praticamente com toda a nova BNCC, alguns vão ter essa dificuldade, né? Mas é tão fácil, vamos dizer assim, né? De se juntar tudo isso, né? Então, na educação infantil é uma base, vamos dizer assim, para toda essa transformação até a vida adulta. Até a vida. Exatamente. Então, a gente percebe aí que a evolução da BNCC, ela favorece a psicomotricidade, que era o que a gente já discutia há muito tempo, né? Dessa base, de ter essa base que começa ali desde a criança. E hoje já estão percebendo mais ainda, começa desde a creche. Né? A CEMED agora tem a creche, né? Ainda não tem um profissional de educação física lá, mas o profissional da pedagogia, o pedagogo, ele já consegue identificar e fazer, iniciar o trabalho ali, que é a base. Perfeito. E assim é como a gente descobrir, identificar os problemas. Então, quem está ali no dia a dia com aquela criança, a gente começa a perceber, né, o que ela tem na parte emocional, se ela tem dificuldade na parte cognitiva, né? Se ela tem problemas na parte linguística mesmo, psicolinguística, na fala, né? E aí a gente, claro que a gente não vai dar diagnóstico, nada, mas ao perceber a gente precisa comunicar, e aí começar a fazer, né? Dando o aval dos pais, vendo, né? Se eles concordam, a gente pode começar a alinhar, ver uma linha ali no trabalho com ela. Porque se a gente é mais fácil a gente dizer para aquela criança que ela é hiperativa e às vezes ela somente está querendo gastar um pouco da sua energia, né? Por que a gente já diz ela é hiperativa? Hoje está muito, a palavra hiperativo ficou um vício, né? Toda criança é hiperativa. É isso que vocês veem aí? Também. E às vezes não. Se a criança chega batendo, por que ela está batendo? Né? Por que ela está trazendo isso? O que foi que aconteceu em casa? Né? O que ela está querendo mostrar? O que ela quer? O que ela quer passar através dessa linguagem corporal? Né? E a gente, às vezes, pela falta de paciência, pelo cansaço extremo, né? Pelo estresse, a gente acaba esquecendo isso, piorando a questão que ela está ali passando, o problema que ela está passando. E aí a gente deixa essa criança mais frustrada e aí a gente vai ter outros bem maiores problemas, né, na adolescência, quando ela chegar ali na adolescência, porque ela não foi compreendida naquele momento. Vocês já pegaram algum caso de birra dentro da sala? Sempre. E aí, geralmente, qual é a solução de vocês? Eu tento conversar bastante com a criança, né? Tentar entender um pouquinho do que está acontecendo e com os pais. Mas às vezes eu sinto uma dificuldade quando chega justamente aí, com os pais. Eles também não entendem, ou é assim mesmo, ou em casa a gente conversa, e fica assim, fica muito mais difícil de conseguir trabalhar a longo prazo, né? Que é o tipo de coisa que não dá para resolver amanhã.
A gente precisa de um tempinho, às vezes, a mais. E quando chega nos pais, às vezes, trava um pouquinho aí para conseguir entender o todo. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Sim. Os pais geralmente já vêm dizendo não, não tem, eles não querem reconhecer aquilo, é todo um jeito para se falar e reconhecer. É verdade, a gente tem um problema aí nesse caso. Mas aí a gente consegue ali identificar, fica até melhor, e aí com o tempo, né, se você tiver alguém acima de vocês, né, o pedagogo ou a coordenação para sentar junto com vocês. Não é bom ir sozinhos, né, para falar, mas um apoio a mais. Mas vocês identificando esse problema, a gente monta o plano de ação para agir com aquela criança. Aqui, olha, são os condicionantes, só mostra para vocês a separação ali, a parte fisiológica, né, que é a parte motora, da aprendizagem, a afetiva, esse social, né. Essa parte afetiva social não quer dizer somente o relacionamento com pessoas, mas com o ambiente que ela está, o de reconhecer aquele ambiente, né. Esse ambiente favorece, esse ambiente me traz medo, esse ambiente, que emoção, que sensação que traz a criança. Então, essa parte a psicossocial, a parte afetiva, condiciona a criança, né? Então, por isso que hoje a gente... Qualquer ambiente de criança é colorido, perceberam, né? Então, a gente tem criança, já sabe por quê, tem bastante estímulos visuais, chama atenção, do que deixar ela somente no quarto branco e pronto. O que você está favorecendo ali, né? As salas da educação infantil, então, devem ser as mais coloridas, mais cheias de... A Ariana deve trabalhar Na minha escola, como a gente trabalha com uma metodologia diferenciada, né, de educação integral, ligada à metodologia montessoriana, apesar de ser escola pública. Só um minutinho. Tá caindo aqui. O ambiente, quem constrói são eles mesmos. Né? Então, junto com a família. Né? Então, quando eles chegam no primeiro dia de aula, o ambiente está totalmente vazio. Então, eles que vão construindo, junto com a família. Interessante. Então, é um ambiente, como a gente trata eles como os protagonistas do próprio aprendizado, né? Eles que vão construindo. E a gente traz a família para dentro da escola para fazer essa construção. Sim. E eles levam de volta para casa. Uau! E a família está bem presente ali? Consegue ver? Sim. Bastante resposta da família. Sim. Por isso que é bom, a gente luta bastante, porque é difícil ter escola, creche, né? Várias creches, né? No município, né? Principalmente a pública. Então, no ambiente que a gente trabalha, não tem creche nas redondezas, né? Então, é uma luta anual para se ter pelo menos um maternal de 3 anos, né? Para poder começar esse trabalho até o 5º ano. Eu acho que, se não me engano, eles iniciaram essas creches ano passado, ano retrasado, não são tantas. Eu acho que ainda são poucas, eles até fazem bem a seleção de que ninguém... aqueles que têm realmente condição não podem entrar na creche, só para aqueles que realmente necessitam. Mas já é um passo dado, né? É um passo ganho com também. Com certeza. E eu acho super interessante, até nas escolas particulares, que tem a creche, você consegue perceber, porque comecem a perceber isso nos alunos de vocês, aqueles que são muito mais desenvolvidos na parte afetiva social, de lidar com o outro. Pergunta dos pais, ele começou com quantos anos a estudar? Né? Hoje as nossas crianças estão começando com que idade para a escola? Escola, creche. De acordo com o conhecimento de vocês, vocês acham que eles estão começando com quantos anos ou quantos meses? A escola em si, acho que 2, 2,5, 3. É o que eu mais vejo, assim. E na creche? Dependendo, né, do local de onde tem, vamos dizer assim,
A partir dos 2. 2 Na minha, a anos? partir de. Na minha escola é a partir dos 3 que a gente recebe. Dos 6, né? Porque é o primeiro ano? 3 anos. 3. Maternal 3. Maternal. As nossas crianças, os nossos bebês, eles estão começando bem cedinho. Até porque a licença maternidade vai até os 4 meses, né? Para o particular, para as privadas. E aí a gente consegue, com 6 meses, aí o público, município e público, né? Então, eles estão começando bem bebezinhos. No caso, quando eu tiver filho, no primeiro dia já vai junto comigo também. Tá na escola aí, tu vai ver como ele vai ficar desenvolvido. Porque outros estímulos, é impressionante, impressionante. Sim. Aí comecem a perguntar dos pais, né? Começou a estudar. Mas isso também não é regra. Pode ser que aquela criança que a primeira vez que ele foi para a escola foi com 3 anos, ele pode ser também tanto desenvolvido quanto aquele que começou com 4 meses. Tudo depende. Assim, a Da gente já tira história. pela gente, né? A gente já tira pela gente. Eu comecei a estudar com 6. Já fui para alfabetização, na época alfabetização, né? Então, não tive a pré-escola. Né? Então, já comecei a estudar com 6. Com 6. Né? Eu comecei a estudar com 5. Hoje em dia a gente já começa a colocar a partir dos 2, né? Dos 2 Exato. anos, 4, né? Isso na escola, na regular. Já, né? Isso. Então, eu tenho, só tenho cara de novo, mas eu tenho 3 filhos. Nossa. Bem parece. Bem novinha mesmo. Começou com 4 meses, né? Caramba. Até acostumar. Mas hoje a gente percebe, assim, bem a diferença deles. Muito mais desenvolvido, parte social, né? Muito bem desenvolvida. O meu primeiro começou com quase 1 ano, né? Porque a gente ainda tentou deixar ali com babá, mas aí hoje em dia, com a tecnologia, babá não sei se eu dá muita estímulos, né? Que tem que dar. Então já foi para com quase 1 ano. Aí esse foi com 4 meses. A minha menor agora que está com os 5 meses ainda não foi, mas já tem os 2 irmãos dela para dar todo estímulo. Vocês precisam ver o quanto, né, ela é para frente, porque ela tem os estímulos dos irmãos. E aí a gente começa a ver assim a diferença de quem foi para a escola, quem não foi para a escola, dos próprios colegas da sala de aula hoje, o que começou com 4 meses, a gente vê a diferença dentro da sala de aula, né? Então isso é interessante ver, porque a maioria das nossas crianças estão começando bebezinhos. E a gente já... diga. E às vezes, mesmo começando cedo, pela questão da tecnologia, hoje em dia as crianças não brincam tanto. Então é mais celular, é mais tablet. Então elas não têm um desenvolvimento motor, muitas vezes, bom numa idade que elas deveriam ter, de estar correndo, estar pulando, estar brincando, riscando. Muito. E acaba tendo dificuldade em relação a isso. Diferente da nossa época, né? Aquela bem velha. Mas que a gente brincava na rua, né? Estamos juntas. Então, é bem diferente hoje em dia. Elas chegam com muita dificuldade de não conseguir, às vezes, andar em uma linha reta, ou de toca o nariz, levanta uma perna, enfim, coisas mais básicas, assim, eles vêm com muita dificuldade mesmo, porque passam muito tempo no computador, muito tempo no tablet, e dificulta muito a entender o corpo deles no meio, né, onde eles vivem. Exato, exato. A tecnologia, ela ajuda, mas ela também atrapalha muito, né? Tudo vai, por isso que depende do que estímulo que ela está recebendo em casa. Muito, muito. Se às vezes é mais fácil dar para a criança, fica aí na frente da TV assistindo Galinha Pintadinha, ou fica aqui na frente do tablet mexendo naqueles joguinhos, isso é legal, tá? Mas demais, isso atrapalha. Vocês acabam pegando as crianças ali sem... E agora? Como é que eu salto? Como é que corre?
sabe correr para trás, para frente, para o lado. Elas estão em desenvolvimento, a gente percebe. Mas Sim, sim. em cada idade ali a gente espera algo, né? E o Uhum. que ela, com 5 anos, ela consegue fazer o quê? Né? Ela está conseguindo fazer o quê? Então, é mesmo a vivência. Vivência, se ela não tem vivência. Eu acredito que, às vezes, hoje em dia, principalmente, os pais estão muito preocupados com os estímulos intelectuais, às vezes. Tipo, dar o tablet com joguinhos específicos de pensar, e tudo mais, mas a gente precisa lembrar que a criança precisa de se mexer para chegar a algum lugar, né? Não é só sentado pensando. Então, tem crianças que pensam muito rápido, tem alunos que pensam muito rápido e falam muito bem, mas quando chega na questão física, motora, eles têm uma dificuldade gigante. E, e pensar nisso daí, e tentar mudar, né? Conversar com os pais e tal, é necessário, né? A gente vê isso hoje em dia. A gente até vê vários vídeos, né, tentando mostrar para os pais a importância de sair brincar com a criança. Vai lá para Sim, fora, vai para o parquinho. Tudo bem, nós temos hoje a violência está grande, né? O problema de segurança é grande. Mas por que não senta para brincar em casa, pelo menos? Então, por que não dá uma volta no quarteirão junto com ela? isso. Os pais hoje em dia estão trabalhando demais, né? Deixando a criança ali com uma pessoa. Não sabemos o que está fazendo com a criança ou se está deixando somente na frente da TV. Aí tudo, né, se transforma em problemas psicomotores no futuro. E aí ele só vai perceber isso mais tarde, talvez, né? Agora a gente também tem que prestar atenção e tomar cuidado no comparar as crianças, né? Cada um tem a sua hora, o seu momento, né? O seu time de desenvolvimento. A gente dá situações, tempo. Então, para aquela criança andar, ela tem 18 meses para andar. Se não acontecer, aí a gente pode perceber, deve ter algum problema neurológico, vamos então encaminhar, né? Deve ter Sim. emocionante, o que aconteceu, mas esperar o tempo de cada um. Mas é interessante a gente até ver e ler vários outros teóricos que falem sobre isso, sobre o padrão do movimento, para a gente chegar e falar, olha, já está com 7 anos e não consegue realizar, aí está um problema. Vocês vão ver no teste motor de Rosa Neto, a gente avalia por idade, né? E aí, se ele tem 5 anos, a gente começa o teste com 5 anos. E aí, se não consegue aquele teste de 5 anos, a gente baixa para 4 anos, até ele conseguir. Aí a gente vai para nossa, esse aqui ele não conseguiu, tem 5, está com idade motora de 3, o que está acontecendo ali? Mas tem outros que são, né, vão longe. Ele começa com 5, aí ele conseguiu 5, a gente vai para o 6, ele conseguiu 6, vai para o 7, até onde ele parar. E tem uns que são sensacionais. Aí é interessante até perguntar como é que é o dia a dia dele, mãe, né? Qual é o dia a dia dele, pai, para saber por que ele consegue tantas coisas assim. Aí a gente vê que é realmente a presença dos pais, é a vivência motora. Vai ser bem interessante esse teste motor para vocês. Tudo bem até aí, então? Tudo certo. Professora, Sim. só para avisar, a Adria me falou que ela tá com problema para interagir por conta da internet, mas ela tá assistindo, ela tá acompanhando tudo. Ai, tá bom. É que a gente só consegue ver o Galaxy A50 aqui. Tá bom, Adri, a gente te entende. Gente, nessa experiência motriz, deem uma lida. Vê, assim, a diferença das três. A gente debate um pouquinho.
conseguem perceber a diferença da imagem, do conceito e do esquema? Uhum. No caso, seria o esquema, ele abrange os outros dois anteriores? É isso, né? Os anteriores. Exatamente. Que a gente acaba chamando o esquema corporal de consciência corporal, né? Porque ele tem a noção do tudo, do que ele é, do que ele pode fazer, o que ele possui naquele corpo. Não é somente a cabeça, ombro, joelho e pé, mas é tudo que ele possui e o que ele pode fazer. Então, acho que na dança tu encontra muito isso. Sim. Na dança encontra muito isso. Eu acho que foi o início que você estava falando, conversando, né? Eles sabem, mas o corpo não responde. Uhum. Né? Então, é o esquema corporal, é o trabalho desse esquema corporal. E a imagem corporal, a gente precisa ter muito cuidado com essa imagem corporal, porque a própria experiência, como uma pessoa se vê. Agora, na vida adulta, a gente tem um padrão de beleza, não é? É um padrão de beleza que ninguém consegue se encaixar, nem as próprias modelos, porque a gente utiliza um monte de aplicativo nelas, né? Um monte de efeito nelas. Então, e aí acaba passando para aquela criança. Como é que a gente enxerga aquela criança? Como ela se enxerga? E ela vai acabar se enxergando como? Como você enxerga, como ela se percebe. Há uma confusão cognitiva aí. Às vezes ela não se vê, por exemplo, acima do peso, ela não se vê muito magra. Então, como que ela consegue se perceber? Como ela está se vendo? É interessante vocês fazerem um teste com elas, um teste não, uma dinâmica, a gente pode dizer, uma dinâmica da imagem corporal. Delas escreverem como elas se percebem. E aí coloca o nome para vocês e vocês depois podem fazer na sala de aula e perguntar, olha, esse daqui, ele é alto, ele é moreno, ele tem o olho marrom, para ver se as outras crianças conseguem reconhecê-lo. E aí, assim, eu já fiz isso várias vezes na sala de aula, né, tanto com adulto, tanto na pós quanto na graduação, e nem eles, às vezes, conseguem. Quem é essa pessoa que está se falando assim? Porque os outros não o veem daquele jeito como ele se vê. Teve um que falou assim, eu sou alto, moreno, do cabelo claro, não sei o quê, e aí as pessoas, mas quem é? Quem é? Quem é? E não era a visão que os outros tinham. Né? Então tem essa diferença aí. E quando a criança está na escola, ela sofre influência dos pais, né? Como que se vê? Ah, menina, você é muito gordo. Ah, menina, você é muito magro. Menina, não sei o quê. E acaba internalizando aquilo e acaba se vendo daquela forma e vai agindo daquela forma. Já tiveram esse tipo de experiência? Os alunos de vocês? Já. Já? E... Muita. Eu tenho muito esse tipo de experiência. Principalmente no judô, por conta dos meninos no judô homem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, que legal. É que eu desativei as coisas que voltei. Esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. Eu tenho experiência. Isso, principalmente com os meninos pela seguinte coisa. No judô, homem não pode usar blusa por baixo. E é uma regra que eu aplico neles porque é a regra do judô e não tem conversa. E tanto das crianças quanto das crianças pequenininhas, tipo de 4 a uns 6 anos, quanto da turma até de 9 anos. Os meninos que têm, eles não são nem gordinhos, eles só têm um pouquinho daquela barriguinha de criança. Eles já morrem de vergonha. Quando às vezes o kimono abre e aparece. É assim um caos. Eu tenho um aluno que eu até deixei treinar de blusa por baixo porque ele chorava às vezes na aula. Oh, meu Deus. Muito complicado. E aí a gente já sabe que não veio dele, alguém já jogou isso para ele, né? Já Porque falou foi uma coisa que ele começou
antes mesmo das outras, as outras crianças nem olhavam para isso. Era uma coisa que eles sozinhos internalizavam. Uhum, exatamente. As crianças, as próprias crianças, elas não ligam para essas coisas, né? É, Quem acaba fazendo a maldade na cabeça delas sempre é um adulto. é o adulto. É o mesmo trabalho com a criança com deficiência, né? Se hoje as escolas regulares elas estão incluindo, né? Uhum. Então tudo vai depender de como você vai reagir ou vai agir com aquela criança com deficiência. Aí, do jeito que você fizer, vai ser o jeito que as crianças vão reproduzir. Sim. Às vezes eles falam, não tem diferença. Ah, é? Ela tem autismo. Hoje os autistas estão mais na sala de aula, né? Ela tem. Uhum. Então elas não percebem. Então, para elas é tudo muito natural. Então, a maldade às vezes vem da cabeça do próprio adulto. E aí eles acabam só reproduzindo aquilo. Tanto que eu tinha uma turma que tinha uma aluna que ela era um pouquinho gordinha. E tava tudo normal, tranquilo lá. E uma vez a mãe de uma delas foi pegar, e eu vi ela comentando com a filha dela assim: ah, tinha gordinha também faz? Mãe, minha amiguinha e tal, passou. Durante as outras aulas, eu já percebi que a filha, né, da mãe que falou isso, falava: ah, mas tia, mas ela é gordinha, mas ela é gordinha, mas ela é gordinha, uma coisa que ela não tinha antes. Então, você vê que veio, né, dos pais, né, da mãe que comentou ali, e ela nem se percebia antes em relação a isso. Tá vendo? Tá vendo? E como a gente influencia o poder da influência do adulto na criança. Exatamente, uma ótima experiência aí, né, para caracterizar bem isso. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com essa imagem corporal das crianças, de como ela se percebe. E aí vem o conceito do que são as partes, para que serve cada parte do corpo, e o que é possível fazer nas partes do corpo, né? Então, se ele tem braço, o que ele pode fazer com esses braços? O que ele tem pernas, o que ele pode fazer com essas pernas? Então, as variações, o máximo de variação que vocês puderem fazer, incentivar e ensinar, para que eles saibam, eu posso jogar meu braço para cima, posso balançar, posso parar minhas mãos, né? Então, todas as possibilidades, para que eles acabam se conheçam. Na verdade, isso é uma corporal, justamente dois, a imagem e o conceito, né? Dentro de um só, na parte do conhecimento mesmo, geral. O esquema corporal. Então, quando a gente falar de esquema corporal, a gente também vai falar de consciência corporal, tá? Às vezes é a mesma, né? O mesmo termo, mas a gente fala muito consciência corporal, parte de consciência corporal. Tudo bem? Tudo. Tranquilo. Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu trabalho com aluno autista, né? Numa escola especial que tem vários graus de autismo. E às vezes eu sinto muita dificuldade em trabalhar essa parte da consciência corporal com alguns, porque eles não entendem explicação, às vezes até mesmo quando você mostra para eles, com eles, é uma coisa complicada. Então, eu sempre tento imaginar caminhos para criar essa consciência corporal, mas aí eu esbarro com uma barreira muito grande. E que são eles. Fico. Dependendo do nível que ele se encontra, né? Mas tudo que você faz, tudo que você proporciona é válido, fica ali a informação. Em algum momento ele vai decodificar tudo isso, quando houver necessidade. Enquanto para ele não há necessidade de falar, né, de mostrar, ele não vai fazer. Mas o incentivo, o mostrar, estar ali sempre trabalhando, é válido. Às vezes é ingrato, né, porque a gente não vê, não percebe. Mas começa a perguntar da família, para que a família faça, né? O que você ensinou lá e perguntar em casa se ele consegue realizar, o que ele desenvolveu. Ele pode dar essa resposta em casa. Não para de dar o incentivo, mesmo de ensinar.
Aí, então, a gente passa aqui para a parte evolutiva, né? O estudo evolutivo da psicomotricidade. A gente trabalha dentro da psico com a parte significativa, né? E a intenção. A gente não trabalha somente por trabalhar. Então, a partir de agora, eu sei que vocês já fazem isso. Vocês pensam no movimento e aí vocês acabam associando com a realidade, para que serve aquilo, né? Associar, ele vai saltar, esse salto, igual a Nayana falou, né, na dança, que ela conta uma história para realizar, mas na hora que você faz o planejamento, você pensa, o que eu estou trabalhando com eles, de fato? E qual é a minha intenção? Qual é o meu objetivo no trabalho? Por que eu estou fazendo esse movimento? E acabar passando para eles, né? Explicando para eles por que você está trabalhando a corrida, por que você está trabalhando esse salto e associar com a vida, né? Porque ele vai chegar, olha, mãe, eu aprendi a saltar. Eu posso saltar um buraco, né? Para não cair no buraco. Eu posso saltar de vários outros ambientes, por exemplo, da cadeira para algum lugar. Então, assim, mostrar para eles quais são as possibilidades, qual é a intenção daquele movimento, o que significa aquele movimento. E aí, como que ele vai fazer? Cuidado para não dar muitas respostas, né, prontas, mas deixa a criança pensar. Você coloca vários objetos na sala, em vez de dizer o que eles vão fazer, deixa eles fazerem. Deixa fazer. Como é que eles vão resolver esse problema? Eu tenho que passar para o outro lado. O que eu vou fazer? Como eu vou passar? Então, ele vai acabar expressando através do movimento dele como é que ele vai fazer para passar, se ele vai tocar, se ele vai passar uma perna, se ele vai saltar com as duas pernas, se ele vai colocar primeiro a esquerda, primeiro a direita, ou se ele vai primeiro para colocar as mãos do outro lado para poder passar. Observem. Deixa eles fazerem. Porque ele vai ter a antecipação da ação. Eles vão pensar o que eles vão fazer. E não mais fazer o que você mandou fazer. Logo de início. Vocês conseguem aí me entender? Estão conseguindo entender? E aí acaba o quê? Fazendo a extensão antropológica. Né? De o que eu vou fazer, para que eu vou fazer e para que isso serve para a minha vida. Então, sempre associando as coisas. Deles. Então, tem barreira. Como eu vou fazer? Aí joga para eles. Como é que vocês vão fazer para passar isso aqui? Não pode pisar dentro do arco. Como é que vocês vão resolver esse problema? Aí alguém pode perguntar, mas são muito pequenininhos, professora. Como é que vão resolver? Começa o incentivo. Vai dando um toque ali, outro ali. Né? Mas deixa eles experimentarem. É a experiência, é a vivência que vai fazer com que ele desenvolva mais ainda a parte cognitiva e com a relação do corpo. Né? O que o meu corpo vai fazer, o que a minha mente está mandando fazer. Conseguem pensar o que vocês já fizeram na escola de vocês, onde vocês trabalham, utilizando essas dimensões do movimento? Que tipo de brincadeira que vocês proporcionaram, de jogo, de atividade, que a gente consegue colocar aí? Na intencionalidade, na significação, na expressão? Eu acredito, numa atividade que a gente sempre faz na educação infantil, né? É aquela atividade de encher e versar, né? Da água, da jarra, para colocar no outro recipiente e vice-versa, né? Então, essa entra na significação do movimento, né? Na expressão do movimento, para ter o cuidado, né? De não derramar, né? Tanto seja no líquido ou no potinho de arroz, né? Seja nesse sentido. Eu acredito que se encaixa aí. Isso. Na antecipação, que eles vão pensar como é que eles vão fazer para essa água não derramar. Então, como é que a mão vai ficar, né? Se vai abrir mais, vai fechar mais. Eles fazem com a mão, né? Essa mudança. É. Não é usando
Até com o uso do hashi também, né? No hashi, para separar as cores, né? Tem aquelas miçangas coloridas, né? Até para trabalhar a coordenação motora fina, né? Pega o hashi, vai separando por cores. Primeiro vai fazendo só colocando, né? Depois a gente vai dificultando pelas cores. E assim vai. Uhum. E aí acontece a antecipação, porque ele vai ver como ele pode fazer para separar esses objetos, utilizando que parte do hashi ele vai colocar. Uhum. Isso vai trabalhando o cognitivo, né? E aí sempre Isso. fazendo a extensão. Aonde mais ele vai precisar usar esse instrumento? Aonde mais no seu dia a dia ele vai conseguir... Qual foi a primeira das atividades que você falou antes do hashi? Foi, não, de encher e versar do líquido. De encher, né? Então, em outro momento que ele pode usar, em que momento ele pode usar em casa esses movimentos. Então, tudo que vocês pensarem, todo jogo que você pensar, toda atividade que vocês pensarem, estão aí dentro das dimensões do movimento. Então, sempre pensar que objetivo eu quero e aonde eu quero chegar com isso, né? E explica para a criança. Hoje eles querem mais saber do que só ser mandados, né? Para que vai servir? Porque eles chegam em casa e falam, né? Mãe, aprendi tal coisa, vai servir E eles reclamam, né? Eles reclamam porque uma vez nós fizemos uma atividade na escola, né? Que é com a família, né? A gente chama de puxirum. E teve o lanche coletivo, né? E eles a gente trabalhou isso para eles mesmos se servirem, né? E o pai foi lá, pegou um pratinho e queria servir o filho dele, né? Ele disse, não, eu não quero, eu sei me servir. Né? É até engraçado também, né? Deixa eu fazer, que eu consigo. Que os próprios pais, né, têm esse medo, né? E não deixa a criança ter autonomia de fazer. Exatamente, autonomia. E eles querem mostrar para os adultos que eles conseguem fazer, eles também são passíveis de fazer, né? É impressionante, né? Isso é sensacional. Aí vocês vão ver que depois tem uma análise de vídeo no slide, que aí vocês podem ver em qualquer vídeo, no que eu passei para vocês, onde a gente encontra tudo isso, onde a gente encontra a psicomotricidade. Aqui a gente fala das sensações, né? As atividades motoras, o que elas proporcionam. Tem tanto atividade tônica e a cinética, tanto o movimento de realizar, né? E a tonicidade, a contração dos seus músculos, né? Para reagir, para fazer a ação, que é a parte cinética. Aí mostra ali, ó, a percepção do movimento corporal em relação aos objetos, ao meio onde esse corpo se movimenta, como que meu corpo tá, o que ele vai fazer. E aí, no sentir seu corpo, ouvir o seu corpo, é o perceber o seu próprio corpo. Né? Agora, eu estou sentada, o nosso corpo mostra muito, demonstra muito, é muito expressivo. Né? A gente sabe quando a pessoa está cansada, sabe quando a pessoa está feliz, quando a pessoa está desmotivada. Nosso corpo mostra tudo isso, não é? Sim. E é justamente isso, né? A parte tônica do nosso corpo, de contração, de como ele está, como ele aparenta. E a parte cinética é a parte de movimento que eu vou fazer. Mas para isso, eles precisam ter aquele esquema corporal envolvido. E aí inicia todo o restante da psicologia. Eu preciso perceber, eu preciso reconhecer e preciso realizar, né, através do corpo. Aí vocês vão ver, né, a parte de esquema corporal, os trabalhos de esquema corporal que vocês podem trabalhar, que exige o controle desse corpo. Acho que a Ariana já fez muito dessas atividades na escola. Uhum. Já realizou. Desenhar no corpo, fazer desenhos no chão, eles mesmos se desenhando, eles se olharem no espelho e depois passar papel. Isso. Ariana, o que você já fez na dança com isso? Eu faço muito de falar as partes e ter que pegar no seu próprio corpo
e também no do colega, para eles também perceberem o colega, né? O A maioria das outro. vezes a gente dança junto, né? De mão dada, em dupla e tudo mais. Então, para eles terem essa percepção não só do corpo deles, mas também do outro. Eu faço muito esse trabalho. Tipo, bora colocar o nariz no ombro. Aí tem que colocar o seu nariz no ombro do colega. Colega. A gente Muito faz bom. bastante. E Adria, no judô? Adria consegue nos ouvir, será? Adria. Adria, não, a gente não consegue ouvir a Adria, mas provavelmente ela deve fazer também isso no judô, né? A parte do reconhecimento. Aqui vai mostrar para vocês, né, a noção de esquema corporal para criança de 0 a 2 anos, de como perceber, ó, os bebês na creche, né, através desses estímulos, dos pulos, do tentar pegar. Não precisam nem ter tantas coisas caras dentro de uma sala, né? A gente tem uns tatames, as salas deles já estão preparadas para isso, mas de colocar um objeto mais próximo a ele, deixá-lo se esticar para poder pegar e não dar direto para ele. Então, só nesse movimento que você está ali querendo que ele pegue, ele vai começar a se perceber. Eu preciso esticar um pouquinho mais meu braço para pegar aquela bolinha. Aí eu vou precisar de força nesse outro. Ninguém vai falar nada disso para ele, mas eles vão trabalhar. Olha aí nessa imagem onde eles estão com o rolinho e a tentativa de pegar um. Tem um que já foi com os 2 bracinhos, o outro está tentando um bracinho só. Então, ele está se percebendo ali, tanto em pegar como está sentindo a barriga, porque tem um rolo. Outra atividade que eu acho que pararam de brincar porque suja muito é essa com a tinta no chão. Não sei se na infância de vocês, mas na minha a gente tinha muito isso. De tirar o tênis, de colocar ali um arroz, o arroz, o feijão, para sentir a água, algo melado para você sentir, fecha o olho, né? O que eu estou tocando. Se trabalhava muito mais do que hoje. Ariana, vocês trabalham bastante esse na sala? Assim? Muito, sim, muito, né? Tanto que a gente já fala para os pais, não adianta reclamar que as crianças vão voltar sujas. Seja de tinta, seja de areia, mas elas vão voltar sujas. Perfeito. Ai, que bom, que bom. Mas ainda tem muita escola ainda, né? Parei no tempo, não, ninguém pode sair sujo daqui. Mas, gente, isso ensina, né? Faz sujeira, mas ensina. Ensina a se a gente vai dizer, perceber. faz parte do processo de aprendizagem. Exatamente. Não tem porquê, mas a gente sempre justifica, né, também. Porque tem aqueles pais também relutantes, eu não vou dizer que a gente não tem. Tem sim. Né? E ainda manda, tipo, ainda orienta para o filho, disse, eu não quero te ver sujo. Meu Deus do céu. Isso com 3 anos de idade. Imagina. Então a criança já fica travada, né? Uhum. Ela não consegue, aí ela vê todo mundo brincando e ela fica ali porque a mamãe falou que eu não posso me sujar. Não pode sujar. Olha o bloqueio Mas aí dela, né? Aí a gente orienta, a gente vai conversando até a gente falar o que a gente conhece, né, enquanto educadores, para ver se ela compreende, a pessoa compreende, né? Uhum. Porque tem muitos pais ainda que só acham que é só para colocar a criança dentro da escola para não ter aquele tempo com ela dentro de casa, né? Oh my gosh. A gente reluta bastante com isso. Infelizmente, né? Infelizmente. Ou porque está sendo obrigado pelo sistema, né? Senão vai para o conselho tutelar. Vai para o conselho. Mas vai chegar uma época que todo mundo vai, eu espero, né? Mas esse tipo de atividade, eu já li um artigo, posso até compartilhar com vocês depois, que era de uma escola que deu banho de mangueira nas crianças. Né? Foi o dia da mangueira. E foi o dia que eles pisaram nas poças, pularam, sentiram a água, né? Tocando. E aí, é bonito de se ver, né? E aí, dá vontade de fazer também. Na escola anterior que eu trabalhava, a gente tinha isso. Nós fazíamos. Olha. E aí era um campo com grama. Então, ficava várias poças de água, lama, e a gente jogava muita água. Era bem legal. Elas gostavam muito, né? muito. Elas nunca mais vão esquecer.
No artigo falava que o resultado, que elas chegavam muito mais, era o dia que eles chegavam mais contando as coisas, né? O que eles fizeram, como eles fizeram, eles nunca mais vão esquecer, fora que a aprendizagem que eles tiveram ali de se perceber embaixo daquela água, né, da mangueira. Não precisa ter piscina, gente, não precisa, né? Basta ter aquela mangueirinha e fazer todas essas atividades. Isso fixa na criança, isso desenvolve. Aqui mostra para vocês de 2 a 7 anos, né? A parte de equilíbrio bastante ali, de se perceber, de se controlar em cima. É o domínio do próprio corpo que elas precisam ter nessa função. Aqui de 7 a 12 anos, essa fileira de percepção, né? Eles colocaram vários tipos de chão, de piso ali. Tem até alguns materiais, cartolinas, que são mais fofas, né? Tem o próprio EVA, que é fofo, que desce. Tem umas mais ásperas, outras mais geladas. Essa sensação que eles estão tentando desenvolver. São as sensações táteis, né? A pata cega é uma das atividades. Vocês já ainda conseguem brincar de pata cega? Né? Que é uma das brincadeiras tradicionais. E aí mostra várias atividades de noção, de esquema corporal. Já viram esse? O vídeo parou? Oi? Qual? Eu não tô vendo mais nada. Pois é, não tô vendo mais nada aqui. Tô vendo. Eita, tu tá vendo, Ayana? Agora. Aí tu voltaste. Pronto. Aqui, gente, é a parte visual, o trabalho da parte visual. Aqui é para encontrar as carinhas de bebê. Esse feijão. Conseguem encontrar? Peraí. Eita. É uma carinha de bebê. Acho que tem umas 3 carinhas de bebê aí. Até agora não achei nenhum. Nenhuma. Olha só para esse feijão. Nada, meninas. Nada. Nada. Aqui, ó. Meninas, eu nem enxergo. Vocês conseguem ver o meu mouse assim? A setinha? Sim. Sim, a setinha. Uma das carinhas. Ah, vi uma. Já viu? Vi uma só. Eu continuo sem ver nada que eu tô vendo pelo celular. Ah, esse fica menor. Muito menor. Não vou nem procurar. Tô de boa aqui. Cadê a carinha que tava bem aqui, ó? A gente perde rápido também. Peraí, deixa eu encontrar. Tá aqui. Bem aqui, ó. Vocês viram essa? Sim. Porque a senhora tá Agora, apontando. Não. Não? agora eu achei. Aqui, ó. Bem aqui, ó. É uma das carinhas. Tem uma embaixo também. Do lado direito, esquerdo? Bem É. aqui? Não, mais pra cima. Aqui parece o perfil de uma. Não, tem uma mais Ah, pra bem cima. aqui. Achei. É. Essa? Uhum. Gente, Eu não descobri vejo que meu microfone tá desativando sozinho, por isso que vocês não me escutam. Deixa eu ver. Viu? Isso daqui é a percepção visual, né? Tem uma outra também, quase nessa mesma direção. Pra onde? Pra cima? Pra baixo? Pro lado, na verdade. Tem bem aqui uma, né? Mais pro lado. Não, tem uma no outro canto inferior. Não, pro outro lado. Que eu não sei se esse é o direito ou a esquerda. Aqui também pra lá eu não consigo mais ver porque tem O quê? as câmeras, né? Que vocês estão. Tem uma bem pequenininha aqui também, desse ladinho. Pra onde a senhora não... A cara da Nayara. Nayara, você encontrou. Nayana, você encontrou algum? meio. Tô bem assim, ó.
Sabe a cara que ela faz? Poxa, não, essa eu achei já e eu tô vendo pelo celular. Eu tô no computador, não sei nenhuma, gente. Nem Você aqui vê, apontei, né? nem aqui apontei. A que apontou sim, eu tinha visto. Só, mas nenhuma. Ariana, tu conseguiu? Só o que tu indicou aí. Ah, viu? Procurando, mas não achei, não. Nós Essa é dois, então, olha. percepção visual, né? Aquela que a gente seleciona dentre várias outras repetidas, parecidas, o que a gente quer, o objeto que a gente quer. Essa aqui ia ser outro do círculo que não para de se mexer, né? Para estar todo em movimento sempre. Uhum. Questão visual. Deixa eu mudar aqui. É lateralidade e a orientação. O que ele tá? A gente falou do esquema corporal, que é a parte de consciência, né? E aí vem a lateralidade e orientação desse esquema. Então, na lateralidade, eu vou resumir essa parte porque o tempo já voou, né? Mas a lateralidade, gente, o trabalho dela é quando a gente fala direito, lado esquerdo, direito e lado esquerdo. Você vai saltar com a perna direita, você vai saltar com o pé esquerdo, você direciona isso. E nunca é demais, nunca é tão cedo para falar. Tudo vai depender da maturação da criança? Sim, mas toda informação é guardada e depois ela vai decodificar essa informação. Então, sempre é bom que você fale, vamos para o lado direito, vamos para o lado esquerdo, vamos para o lado... E tem várias atividades que vocês podem trabalhar isso, né? Às vezes com uma fitinha no braço direito, se elas não souberem tudo, colocam uma fitinha num dos braços. Então, agora a gente vai saltar somente com o lado direito. Essa é a da fitinha. E aí, somente com o lado direito. Se eles souberem cores, aí vocês podem colocar a fitinha do amarelo, a fitinha azul. Mas sempre lembrem-se sempre do processo pedagógico, né? Do mais fácil para o mais difícil. Até que eles consigam. Eles vão conseguir identificar sozinhos a partir dos 6 anos, mas vocês vão conseguir, podem fazer o trabalho desde cedo. Professora, eu tava lendo um trabalho, né? Tipo um artigo, em que a moça ela não falava direita e esquerda para as crianças, porque, segundo ela achava que direcionava para a questão de direita certo e esquerda errado, pelos nomes. Então ela usava cores para isso. Tipo, o lado direito era uma cor, o lado esquerdo era outra. Tem alguma coisa a ver? Porque às vezes eu acho que tem coisas que se maximiza muito por pouco, sabe? Tipo, direita certo, esquerda só errado. E a gente usa dessa forma, né? Então, tem alguma coisa? Você não vai dizer para a criança assim, usa o lado direito que você escreve, use mais o lado direito. Até nos testes, quando a gente faz o teste, a gente coloca o objeto na frente, a gente não direciona a mão para ela. Não vou pegar a caneta e colocar direto na sua mão direita, não vou. Até aí também a criança ainda está... no sentido, até a criança também ainda está se descobrindo em qual mão ela vai escrever, né? Exatamente. Quer dizer que quem escreve com a mão esquerda é tudo errado? Essa era a percepção antiga, né? Antigamente era assim. Mas você vai desenvolver os dois lados. Se você vai trabalhar com a bola, a mão direita vai empurrar e a mão esquerda também vai empurrar, né? Vai jogar aquela bola. Então você vai desenvolver os dois lados. Não sei o que ela quer dizer. Depois me passa, me Sim, eu vou ver direitinho. Tá. Eu tenho uma opinião. Falha. Não estamos Alô? ouvindo. Fala. Já está ouvindo. Ai, meu Deus, ninguém me escuta. Eu acho que a questão que ela quis dizer é mais da problematização, né? De falar, lado esquerdo é errado e o outro é certo. Só que eu acho que isso torna mais um problema, porque, por exemplo, assim, o lado esquerdo e o direito é uma coisa universal. Daqui, quando ela tiver 10 anos, vão pedir para ela usar o lado esquerdo ou o direito, ela não vai saber usar. Então, eu acho isso uma problematização desnecessária, na verdade. No caso, aí essa Complicado. professora está
problematizando, né? Não, pois é, é uma problematização desnecessária por conta de ser dessa forma. Que ela vai falar, que ela já tá problematizando de falar que é errado falar do lado direito e esquerdo, que não faz muito sentido, porque é uma linguagem que todo mundo usa. Quando você vai aprender a dirigir, você vai aprender que tem que ir pro lado direito ou esquerdo. Aí ela vai estar dirigindo, aí vira pro lado azul. Isso não vai existir, né? Então, Ela vai pendurada lá, pintar o braço pois dela de é. azul esquerdo, o outro só. Exatamente. As duas não são coloridas. Até porque eu lembro, posso estar enganada, né? Que Paulo Freire, na questão, quando ele foi desenvolver alguns métodos, né? Ele sempre tentava fazer de uma forma a forma que as pessoas mais usavam. Sim, Por exemplo, quando eles cotidiano, né? ensinavam a escrever, eles usavam as palavras, isso, do cotidiano. Então, eu acho que usar as cores é acabar arrancando isso. Porque é questão de que não vai usar no dia a dia, né? Isso. É isso Lembrando que eu só tinha do pra falar. processo. Lembrando só do processo pedagógico. Você pode usar as cores, Sim. mas sempre Sim. utilizando lá o direito e o esquerdo. Faz primeiro com a mão direita, faz com a esquerda, até ele reconhecer isso. Não há problema disso. Agora, gente, assim, na última pesquisa que a gente fez, a lateralidade está cruzada. Muitas crianças com lateralidade cruzada. Então, o que seria essa Eu tenho um lateralidade aluno cruzada? que acha que... Posso falar? Pode. Alô? Pode. Eu tenho um aluno que acha que tem só um lado. Eles têm um problema de verdade de usar outro lado. Porque, às vezes, no golpe, quando a gente ensina, o judô, tipo, você usa o lado predominante, então tem um lado especial, eu sou canhota, fazer X golpe, eu vou ter que usar, que meio que troca. Mas ele não entende. Ele tá fazendo com a perna esquerda, eu falo assim, faz com a outra perna. Continua fazendo. Porque eu já percebi que às vezes eles não conseguem associar que eles têm dois lados. Uma coisa assim que parece tão simples, né? Eles têm muita dificuldade nisso. Eles não entendem que eles têm dois lados, tem que dar os dois. Exatamente. Então, o trabalho tardio também é um problema. Se eu trabalho com a criança desde o início, mostrando para ela que ela tem dois lados, lado direito e lado esquerdo, o que ela pode fazer com o lado direito e o lado esquerdo, ela não vai ter dificuldade quando ela for maior, quando ela estiver no ensino fundamental 1, né? Mas tudo depende do meu trabalho base. E a gente vê que esse trabalho não foi tão bem feito nos adultos. Quando os adultos começam a dirigir, que você fala, vai para o lado direito, não é? É legal quando fala, vira aqui. Vira aqui aonde? Já bem em cima mesmo, né? E aí você ainda tem que apontar, né? Você faz assim, ó, para o lado direito, para o lado esquerdo. Mas é porque o adulto não foi trabalhado. A gente precisa já trabalhar desde cedo essa lateralidade. Agora, muito cuidado, porque a orientação espacial, se vocês viram o vídeo, eu até falei, né, no vídeo, sobre a diferença da orientação espacial para a lateralidade. Quando o trabalho da lateralidade é, de fato, efetivar direito e esquerdo. A orientação espacial é espaço. É o que eu tenho. O que eu posso fazer? Para cima, para baixo, cheio, vazio, né? O grande, pequeno. É o espaço. Eu vou para um lado, eu vou para o outro, vou na diagonal, vou para frente, vou para trás. Então, é a parte de orientação espacial. Quando eu quero lateralidade, dos dois lados, a direita e esquerda. Tudo que for direita e esquerda. Tem várias atividades que vocês podem utilizar, né? De direito e esquerdo. Sabem aquela que a gente coloca um brinquedo no meio, fica as duas crianças assim, aí o brinquedo fica aqui no meio, aí você fica dizendo, né, mão na cabeça. Nesse momento a lateralidade pode acontecer, então mão direita na cabeça, mão direita na orelha, mão direita no brinquedo, aí eles vão só com a mão direita, e depois faz a esquerda, e aí depois você pode alternar. O que confunde muito, quando a gente tiver a oportunidade de fazer isso também, dos lados, a mão direita na orelha esquerda. Olha a confusão que dá. Mas, né, o cognitivo vai trabalhar ali doidado, né? Então, para ele perceber a minha mão direita na minha orelha esquerda, né? Quando a gente puder colocar a mão no olho, vocês vão dizer mão esquerda no olho direito.
fazendo essa troca ali. Agora, como eu estava falando para vocês sobre a lateralidade cruzada, o que seria a lateralidade cruzada? A gente consegue identificar num teste de Rosa Neto. Então, qual olho, qual lado você consegue enxergar melhor? Direito ou com esquerdo? Vocês já fizeram um teste em vocês? Já. Eu fiz aquele do olho dominante, né? Qual é o teu olho dominante? É o direito. É o direito. Nayana não, nunca fez o teste. É só pegar, não tem aquele o rolinho de papel higiênico ou de papel toalha. Coloca assim, pegou e coloca. Vê qual que enxerga melhor. Direito, eu estou esquerdo. Meu esquerdo. Aí a mão. Vou fazer. A mão. Como é qual o dominante de vocês? A direita ou a esquerda? E o pé, você chuta com qual? Com direito ou esquerdo? Quando dá uma diferente, por exemplo, o meu olho é esquerdo, minha mão é direita e meu pé é direito, eu tenho a lateralidade cruzada. E aí você consegue perceber isso na escola, na hora de escrever, na hora de ler. Né? A gente sabe que a gente lê da esquerda para a direita. Mas se a criança tiver dificuldade de lateralidade, ela vai ter dificuldade de fazer essa associação. Na conta de matemática, não tem a conta de colocar lá 14 mais 4. Onde esse 4 vai? Embaixo de quem? Uhum. Aí se resolve da esquerda para a direita, né? Também ainda tem essa, né? Então, o ideal é que tudo seja igual? Tipo, o olho, a mão e o ideal, sim. Ah, tá, entendi. Tudo. Aí, então, a sua dominância é direita, a sua dominância é esquerda. Sua dominância é cruzada. Então, tem... Aí a gente acaba entendendo que algumas consequências aí é da lateralidade cruzada. Então, quanto mais cedo a gente descobrir, e isso também até pega o que vocês disseram, né? Que a criança parece que só tem um lado, só consegue fazer tudo com um lado. Mas é porque o trabalho não foi feito com os dois lados. Né? Eu não sei se o artigo estava querendo dizer isso, né? Então, pelo jeito, ela vai trabalhar só o lado direito, vai trabalhar só o lado esquerdo, não, ela tem que trabalhar né? Manipular a bola com as duas mãos, uma de cada vez, com o pé, com um de cada vez. Então, eu proporciono para minha criança. É para que ele não tenha depois escolher. Qual é o melhor? Minha mão direita. Qual é o meu pé melhor? Meu pé direito. Mas ele testou tudo. Entendi. Essa é a questão de lateralidade. Aí vem mais um vídeo. Aqui são alguns artigos. Esse anelo saber é muito interessante. Vários artigos. Acompanhar, ler. Vários artigos da Psico. Essa aí da primeira aula. Tudo bem até aí? Esse material tu vai disponibilizar para a gente via e-mail? Os slides estão lá na plataforma. Eu só vou ver o que aconteceu para não disponibilizar. Se vocês conseguem ver, vou verificar o que está lá na plataforma. Qual Gené? Não estou ouvindo. Screen sharing stop em que? Vai fechar. Aqui no... Vocês estão com a plataforma da EAD aberta aí? Não. Lá na plataforma tem a opção baixar, né? Estou falando que aqui tem a opção baixar. Deixa eu ver aqui. Eu vou olhar aqui também, peraí. Tá, deixa eu ver isso aqui. Ontem foram 6 videoconferências, já tem 3 disponíveis aqui. E foram 6 TCC, aconteceu mais um link de uma teve mais uma
Eu não consegui. Abrir a plataforma, tu não conseguiu? Não, abrir a plataforma eu consegui. Baixar o slide, não. Mas aí não tá conseguindo baixar o slide lá. A minha internet está muito ruim, eu não estou conseguindo. Eu consegui ajustar a plataforma, mas eu não consegui baixar os slides. Elas estão conseguindo ver os slides. É porque eu estava no sistema mais embaixo, aparece o botão fácil download. E tu tá vendo, Adria, o botão fácil download? Baixar o Slide ao arquivo, lado. deixa eu só ver aqui. Peraí, que Você tá apare- carregando. Tá baixando o PDF. Meninas, vocês assistiram o vídeo? Porque ele bloqueia, né? Se você não assistiu o vídeo. Aí você. Agora sim, agora foi. Consegui baixar aqui. Também. Conseguiram. Só o videozinho dentro do slide que Consegui. não tá. Não tá indo, mas o resto foi. Tá, eu acho que esses vídeos eu posso passar por vocês, para vocês. A gente pode fazer um grupo, né, no WhatsApp para eu passar para vocês. Mas deixa eu só terminar de gravar e a gente passa os números na conversa. Já até mandei pro meu e-mail aqui para ficar mais seguro. Tem que assistir o vídeo, senão ele não baixa. Onde é que tá é esse, né? Porque ele bloqueia o conteúdo. Aí depois que assiste o vídeo, ele libera. Vocês têm que assistir o vídeo para poder liberar. Isso. Eu passei o vídeo, não assisti não, vou ser sincero. Mas era só pra ver se. Não, era só pra ver se funcionava. Entendi. Fez assim. Deixa eu mostrar para vocês, explicar para vocês. Tem uma atividade para vocês fazerem, Sim. Uhum. né? Onde Essa é? atividade criar ou reproduzir uma dentro de casa, né? E aí nessa atividade você vai direcionar. Estou trabalhando orientação espacial, ou eu estou trabalhando aqui nesse momento a lateralidade. Lembra o que eu falei? Se vocês colocarem as duas pessoas uma de frente para a outra e o objeto estiver no meio, aí você vai direcionando, vai dando comando. Nesse comando, você vai ter mão direita na cabeça. E aí você, durante o vídeo, vai explicar. Nesse momento, eu estou trabalhando a lateralidade das crianças e a consciência corporal, porque eles vão pegar na cabeça, mas eles estão pegando com a mão direita. E na hora que eu falo brinquedo, nesse momento que tem que ser rápido, eles vão trabalhar a organização temporal. A organização temporal. Certo? Vocês vão direcionar isso dentro da atividade. Entenderam? Uhum. Sim. Tem até quando para entregar? Até a próxima aula. Até a próxima aula. Que vocês vão postar aí no. Eu não tenho um plataforma. calendário também dessa. É o mesmo calendário que eu peguei, vamos dizer assim, na instituição? É, Tá. isso mesmo. Entregar na próxima, tá? Vocês têm. A gente. Na própria plataforma, vocês estão com as 4 aulas aí prontas. Se vocês quiserem assistir, ver tudo, e aí trazerem as dúvidas Aí na videoconferência. a plataforma que tu diz é o Genera? É esse que vocês estão. Não, eu Ou vi esse que do a gente tá EAD, né? recebendo? Da EAD. É do e-mail. Tá. Prof, só para ficar claro da atividade, a gente escolhe uma das coisas para fazer, tipo, Vocês posso podem trabalhar a escolher. lateralidade ou esquema corporal, aí a gente bola a atividade, né? É isso? Isso. Você É porque pode escolher. cortou Tá. tudo, eu não entendi. Isso, você pode escolher, você pode direcionar. Eu vou fazer um trabalho de lateralidade. Aí você explica para as pessoas lá que Tem vocês só vão que fazer. explicar, né? Isso. E aí mostrar, Beleza. justificar para a gente. Então, nesse Uhum. momento aqui eles estão trabalhando lateralidade. Agora eles vão fazer tal coisa que a gente vai trabalhar a consciência corporal. Se vocês tiverem criança em casa, podem fazer. Se tiver adulto em casa, pode fazer com adulto. Os adultos, que a criança não obedece, não.
Aquela Se tiverem, novinha. se você mora com a sua avó, com a sua mãe, dá pra fazer. Elas vão se Minha mãe, divertir. bichinha, vai sofrer aquela lateralidade dela. Esquema corporal, ó. Sofrido. De Aí esquema. Podem gravar do celular mesmo, viu? Não precisa ser uma coisa Uhum. mega power. Do celular mesmo, aí já posta aí Produção não, né? na EAD. Posta na EAD mesmo, então, Na né? EAD mesmo. Tá Certo? bom. Ok. Pronto. Tem um tempo mínimo ou não? Acho que foi 1 minutinho. 1 minuto. Foi 1 minuto que estava Foi lá. 1 minuto, né? 1 minuto. Pra De não ficar máximo ou de mínimo? de máximo, porque Ah, tá. fica muito pesado. Beleza. 1 minutinho. Certo? Certo. Ok. Nós vamos ter outras videoconferências, isso a gente obedece o calendário, né? Que vai passar para vocês. E aí o material está disponibilizado para vocês na plataforma da EAD. E aí qualquer dúvida a gente vai conversando, aí vai trazendo e a gente vai debatendo. Tudo bem? Ok. Ok. Uhum. Então, meninas, muito obrigada Muito obrigada também. experiência, né, pelas dúvidas, por nos compartilhar várias situações da vida de vocês aí também, do trabalho de vocês. E o nosso curso não para. A motricidade Não está aí. adianta. Quando a gente puder, a gente vai dar aquele abraço, Ixi. aquele café da manhã. Olha tu, tá vendo? Tudo bem? Aí, então a gente finaliza por aqui. O vídeo vai ficar disponibilizado lá no YouTube, certo, meninas? Ok. Certo. Muito obrigada e bom restante de sábado. Aqui é o professor Vicente. Ah, Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.